Fala, galerinha, tranquilidade, preparadíssimos para mais uma aula? Então vamos lá, sem enrolação, vamos ao tema da aula de hoje. Hoje a gente vai falar de função, mas a gente vai falar basicamente da análise de gráfico. Então a gente vai ver aqui como é que de maneira bem prática eu posso analisar o gráfico de uma função. Quais as informações que eu posso tirar de um gráfico de uma função, tá bom? Então vamos lá. Então, através do gráfico de uma função, nós podemos obter várias informações sobre a função daquela questão. Informações como o domínio da função, o conjunto imagem da função, intervalos do domínio para os quais a função é crescente, decrescente ou constante, intervalos do domínio para os quais a função é positiva, negativa e nula, e ainda as raízes da função. Não se preocupem ainda com essa nomenclatura, né? Talvez vocês não tenham entendido aí muito o que eu quis dizer agora, mas ao decorrer da aula vocês vão entender bem o que eu quero dizer aqui. Então a gente vai fazer alguns exemplos, tá? E aí nos exemplos eu vou mostrando como é que a gente vai fazer para retirar essas informações do gráfico. Vamos lá. Exemplo 1. Considerando o gráfico da função f, representado a seguir, determine. Então está aqui o gráfico. Letra A, o domínio de f. Letra B, o conjunto imagem de f. Letra C, intervalos do domínio para os quais a função f é crescente, decrescente e constante. Intervalos do domínio para os quais a função é positiva, negativa e nula. E letra E, as raízes da função f. Então a gente tem aí 5 letras para responder. E a gente vai responder esses itens ao longo dos próximos slides, tá certo? Então vamos lá, vamos começar a análise pelo domínio, tá? Vocês devem se lembrar que o domínio de uma função são os valores da abscissa, os valores de x, tá? Quando a gente fala de gráfico, o domínio é representado aqui no eixo das abscissas, ou seja, o domínio representa os valores de x. Então o que a gente vai olhar? Como x representa direita e esquerda, né, o deslocamento horizontal, então basicamente você tem que se perguntar o seguinte: o meu gráfico tem limite do lado esquerdo? O meu gráfico tem algum limite do lado direito? É uma análise bem simples, já que o x ele realmente funciona dessa forma, né? Ele delimita essa parte direita e esquerda, então você tem que pensar desse jeito. Se o seu gráfico tem limite à esquerda, se o seu gráfico tem limite à direita, tá bom? Observe que esse gráfico ele tem um limite aqui na esquerda. Ó, onde ele começa? Onde está meu laser? Nesse ponto aqui que está na direção do menos 2. Lembrando que eu estou olhando domínio, então estou olhando x. Então nesse ponto, x vale menos 2. Vou fazer aqui uma linha, ó, para vocês perceberem. Vou fazer uma linha vertical aqui, não ficou bem vertical não, tá? Mas me perdoem que eu estou fazendo a mão livre. Repare que essa linha, eu não tenho um gráfico aqui antes dela, ó. Tá certo? Então, realmente esse ponto é o primeiro ponto da função, a gente pensando aqui da esquerda para a direita, tá certo? Beleza, esse é o primeiro ponto. Então, já sei que o meu gráfico ele tem um limite à esquerda. Agora vamos ver se ele tem um limite à direita. Então vamos acompanhar aqui, ó. Começou nesse ponto, né? Veio, tá caminhando para a direita, sobe, desce, chega aqui e para. Então meu gráfico parou nesse último ponto. Então tem um limite na direita. Esse limite é o 5. Ó, vou fazer um tracejado de novo aqui. Então aqui, repare que meu gráfico, em termos de x, ele está entre essas duas linhas, né? Que eu fiz aqui, ó. O meu gráfico vai daqui dessa linha até essa. Não tem nada antes e não tem nada depois. Tranquilo? Perceberam isso? Pronto.
Uma vez percebido isso, show, tá vendo? Não tem nada aqui nessa parte. Não tem nada depois. Percebido isso, como é que eu vou escrever? Ora, pensando no eixo X, ó, esse número aqui é o menos 2. Aqui a gente tem menos 2. E aqui a gente tem um 5. Então, meu domínio está aqui, ó, de menos 2 até 5. Bolinha fechada no menos 2. Bolinha fechada no 5. Como é que eu tenho certeza que é bolinha fechada, professor? Olha, eu tenho certeza absoluta disso, porque no desenho a bolinha está fechada. Então, vocês não vão ter que adivinhar. Basta você analisar aquela mesma regra. Bolinha preenchida, intervalo fechado. Bolinha sem preencher, intervalo aberto. Então, letra A, o domínio da minha função é o intervalo de menos 2 fechado, certo? Até 5 fechado. Eis o intervalo da função, o domínio da função. Tranquilo? Vamos agora para a letra B, conjunto imagem. A análise do conjunto imagem é similar do domínio. Só que agora a gente tem que analisar o Y, que é o eixo vertical. Então a gente tem que analisar, abre aspas, a altura do ponto, né? Quais são os pontos que estão, digamos assim, que tem maior altura, quais são os pontos que estão a menor altura. Então a gente vai analisar isso, tipo, quem está na altura máxima, quem está no mínimo. Essa é a análise que a gente vai fazer. Então repare, vamos seguir o gráfico aqui, ó. O meu primeiro ponto ele está na altura 1. Repararam? Ó, o primeiro ponto está na altura 1. Então, obviamente, ele é o primeiro ponto que eu estou olhando, então, teoricamente, ele é o maior de todos, é o máximo. Mas vamos lá. Aí meu gráfico começou a descer. Está descendo. Chegou aqui na altura menos 1 e ficou na horizontal. Então, ele permaneceu na altura menos 1. Então, por enquanto, menos 1 é o limite inferior, estão vendo? Meu gráfico até agora não baixou disso. Aí ele começou a subir, chegou na altura 1 de novo e ultrapassou. Ele alcançou agora a altura 2. Então agora o 2 é o máximo desse gráfico, não é mais o 1, já é o 2. Aí ele voltou a descer e desceu até a altura 0, até o y0. Então esse meu gráfico ele tem mínimo e esse meu gráfico tem máximo. Olha o mínimo dele aqui. Ó o tracejado que eu estou fazendo. De novo, me perdoem, não ficou muito legal. Então, esse aqui é o mínimo, a altura mínima dele, que é no menos 1. E ele também tem uma altura máxima. Ó. Essa altura máxima é aqui no 2, estão vendo? Esse ponto aqui, ó, é o máximo. E esse pedaço todo aqui é o mínimo. Então, eu posso afirmar que, pensando no eixo Y, pensando no eixo vertical, o meu gráfico ele vai de menos 1, vou melhorar isso aqui, ele vai de menos 1 até 2. Então seria isso aqui, ó, de menos 1 até 2. Fechado ou aberto? Fechado no menos 1 e fechado no 2. Tá? Então, notem que não tem nenhum y maior do que 2, ou seja, que não tem nenhum ponto com altura maior do que 2. Repararam? 2 é a altura máxima, ó. Não tem nenhum ponto do gráfico acima disso. E o menos 1 é a altura mínima. Né? Seria a profundidade, né? Poderia assim dizer, se vocês preferirem. Então, ó, meu gráfico, meu conjunto imagem vai de menos 1 até 2. Vamos escrever aqui a resposta. Imagem de f é igual de menos 1 fechado até 2 fechado. Tranquilo? Então, recapitulando, antes de passar para o próximo item. Domínio, vocês vão fazer uma leitura da esquerda para a direita. O meu gráfico tem começo na esquerda, ele tem um limite do lado esquerdo. Depois, continuando o gráfico, vai seguindo, ele tem um limite do lado direito.
Já quando a gente fala em imagem, vocês vão fazer a análise da altura, né? Da onde o seu gráfico alcança o máximo e aonde ele alcança o mínimo. Então aqui, o mínimo que esse gráfico chegou foi no -1, e o máximo que essa função alcançou no y foi o 2. Por isso que o conjunto imagem ficou de -1 até 2, tá certo? Vamos lá para os próximos itens. Letra C. Intervalos do domínio para os quais a função f é crescente, decrescente e constante. Essa análise, galera, vocês vão fazer da seguinte forma. Primeiro, vocês têm que analisar o domínio, o enunciado, intervalos do domínio. Então, a sua resposta vai sempre tomar como base os valores de x, tá certo? Só que essa análise para mim é uma das mais fáceis, crescente, decrescente e constante. Por quê? É algo que vocês já estão habituados, né? Quem já estudou gráfico de linhas, como vocês já estudaram, isso é algo que vocês já fazem normalmente. O único cuidado que vocês vão precisar ter é que obrigatoriamente essa análise de crescente, decrescente e constante tem que ser feita da esquerda para a direita, tá? Por quê? Porque conceitualmente, quando a gente fala que uma função é crescente, eu estou dizendo o seguinte, que uma função é crescente, ou a parte da função, aquela parte da função é uma parte crescente, quando, à medida que eu aumente o valor de x, o y também aumenta. Ou seja, aumentar o valor de x é o meu gráfico caminhar para a direita. Aumentar o valor de y é o meu gráfico subir. Então, a função é crescente, ou uma parte da função é crescente, quando ela está indo para a direita e subindo. Decrescente é quando, à medida que você aumenta o x, o y diminui. Ou seja, é quando a linha do gráfico caminha para a direita, ou seja, aumenta o x, mas ela desce, então diminui o y. E constante, aí o nome já diz tudo. Ela nem sobe nem desce, ela fica ali na horizontal. Então notem aqui esse gráfico, ó. Esse primeiro pedaço está descendo. Se está descendo, aqui é decrescente. Nessa parte aqui, ela fica na horizontal. Então aqui ela é constante. Depois ela volta a subir. Então aqui ela é crescente. Volta a subir não, começa a subir, é a primeira vez que ela sobe. E depois ela desce de novo, então aqui é decrescente. Então, ó, decrescente, constante, crescente, decrescente. Então vamos escrever as respostas. Então, letra C. Primeiro, crescente. Então vai ser crescente. Vamos ver aqui, vou fazer de preto. O pedaço crescente é esse. Ó, esse é o pedaço crescente. Olhando no domínio, vai desse ponto até esse ponto. No primeiro ponto que eu marquei, nesse primeiro ponto, qual é a abscissa? 2. Nesse outro ponto, qual é a abscissa? 3. Então, ela é crescente para x de 2 até 3. Então, vamos escrever a resposta. É crescente, x pertence ao intervalo de 2 fechado a 3 fechado. Ou poderia colocar assim, ó, 2 menor ou igual a x menor ou igual a 3. Tá? Poderia colocar das duas formas. Agora eu vou mudar de cor, vou fazer aqui de verde. Decrescente. Então vamos lá no gráfico olhar onde essa função é decrescente. Começa aqui, né? E ela vai descendo, 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 opa, até chegar aqui nesse ponto. Aí aqui ela não é decrescente, é constante. Aqui a gente já viu, ela é crescente,
E aqui, de novo, ela volta a ser decrescente, desse ponto até chegar nesse ponto aqui. Então, são dois pedaços onde ela é decrescente. Ela vai ser decrescente se x pertence ao intervalo. Nesse primeiro ponto, a abscissa dele é menos 2. Lembrem, a gente está respondendo tomando como referência o domínio, o eixo x, as abscissas. Então, nesse ponto, ó, a abscissa é menos 2 e ela decresce até chegar nesse ponto. Quem é a abscissa desse ponto? Cuidado, para não falar menos 1. A abscissa desse ponto é 0. Aqui, ó, a origem do nosso querido sistema de coordenadas cartesianas é o 0. Então, se x pertence ao intervalo de menos 2 fechado até 0 fechado. Como tem outro pedaço, a gente vai colocar assim, ó, unido. Esse ponto daqui, a abscissa dele é 3, até o último ponto, que é o 5. Indo de 3 fechado a 5 fechado, ok? E agora o último, vou fazer de roxo, aonde a função é constante. Como eu disse, o mais simples de todos, constante, é o pedaço que a função está na horizontal. Começa nesse ponto até chegar nesse ponto. Então, a função é constante se x pertence ao intervalo de 0 até 2. Ok? De novo, lembrem que estamos analisando as abscissas. Faltou aqui responder de outro jeito, né? Deixa eu voltar aqui no decrescente rapidinho, ó. Aqui a gente poderia ter colocado como menos 2 menor ou igual a x menor ou igual a 0, ou 3 menor ou igual a x menor ou igual a 5. No constante a gente poderia ter colocado também 0 menor ou igual a x menor ou igual a 2, tá bom? Então, é obrigatório uma função ter as três partes? Uma função ter parte crescente, ter uma parte decrescente, uma parte constante? Não, não há nenhum tipo de obrigatoriedade. Inclusive, existem funções que são só crescentes, só decrescentes, só constantes. Existem funções que têm crescente constante, mas não tem parte decrescente. Crescente decrescente, não tem parte constante, e assim por diante. Então, não há nenhum tipo de obrigatoriedade de ter os três pedaços, ok? Deu para entender legal? Vamos lá para o próximo item, letra D de dado. Intervalos do domínio para os quais a função é positiva, negativa e nula. Quando eu digo assim, ó, intervalos do domínio para os quais a função f é positiva, negativa e nula, é como se eu estivesse falando o seguinte: eu quero que vocês me digam quais são os valores de x que fazem par com números positivos, ou seja, com y positivo. Quem são os valores de x que fazem par com y negativo? E quais são os valores de x que fazem par com y zero? É basicamente isso que eu quero que vocês me digam. Então, repara aqui, ó. Vamos pegar aqui esse primeiro ponto. É o ponto de abscissa menos 2. Note que o menos 2 está fazendo par com 1. Aqui eu tenho o ponto menos 2, 1. Então, nesse ponto, eu digo que a função é positiva. Por que eu digo que a função é positiva? Porque aqui o y, que faz o papel do f de x, é um número positivo. Então, eu digo que no menos 2, a função é positiva. Aí eu vou pegar outro exemplo. Vou pegar aqui 5. No 5, essa função, ela é o quê? Ela é nula. Por quê? Porque, ó, nesse ponto, o y é 0, tá bom? Então, nesse ponto, a função é nula. E aqui embaixo, ó, vou pegar esse ponto aqui. Nesse ponto que eu botei aqui agora o meu cursor, o meu laser, x é 2, que é o y menos 1.
Então, aqui nesse ponto, eu digo que a função ela é negativa. Então, galera, basicamente, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão simplesmente ver qual é a parte do gráfico que está acima do eixo X, acima do eixo das abscissas. Por quê? Porque quando o ponto está acima do eixo X, o Y com certeza é positivo. Se o ponto estiver no próprio eixo X, o Y é zero. E aquela parte do gráfico que estiver abaixo do eixo X, é porque ali a função é negativa, o Y é negativo, tá certo? Então, vamos lá. Vou aqui fazer colorido de novo. Vou pegar azul para a parte positiva. Então, nesse ponto aqui, onde a função começa, o y é 1, então é positivo, e vai até aqui. Lembrando que eu não vou pintar o pontinho do menos 1. Por quê? Porque no menos 1, vou fazer de outra cor aqui, vou fazer de vermelho. No menos 1, o y não é positivo, porque o y desse ponto aqui é 0. Tá? Então, o y desse ponto é 0. Então, não está na parte positiva. Então, aí aqui está embaixo. Tá? Então, depois que passa ali do ponto do menos 1, a função está embaixo. Então, se está embaixo, não é positivo, é negativo. Chega aqui, corta o eixo X, estão vendo? E fica em cima. Pronto. Essa parte aqui, até chegar no 5, está em cima. Então, é positivo. Então, vamos fazer de azul de novo. Então, daqui, isso aqui tudo, ó, que eu estou rabiscando de azul. Tudo isso aqui, a função é positiva. Toda essa parte rabiscada de azul, a função é positiva. Lembrando, deixa eu marcar esse pontinho aqui. Nesse ponto que eu fiz agora, a função não é nem positiva e nem negativa. Então, só para ilustrar, ó, vou botar aqui um mais. Um mais. Ou seja, de azul é a parte que a função é positiva. Lembrando, quando eu digo a função é positiva, eu estou dizendo que o y é positivo. Tá? Reparem, qualquer ponto que vocês peguem nesse pedaço azul, qualquer ponto, eu posso parar o meu cursor em qualquer parte azul. Aonde eu parar ele aqui, o y daquele ponto vai ser um número positivo, certo? Perceberam, né? Então, qualquer lugar, qualquer parte onde eu pare o meu cursor na parte azul, o y daquele ponto vai ser um número positivo. Eu parei aqui, nesse ponto o y é positivo. Parei aqui em cima, nesse ponto o y é positivo. Beleza? Agora eu vou fazer aqui de verde, aonde a minha função é negativa. Ficou mais fácil agora. É pegar onde ela está embaixo. Ó, nessa parte toda aqui, a função está embaixo. Nessa parte verde, a gente fala que a função é negativa. De novo, mesma lógica. Vou pegar aqui meu apontador laser, ó. Qualquer lugar que eu pare nessa parte verde, onde eu parar o meu cursor, eu vou parar ele em cima de um ponto, e nesse ponto, com certeza, o y vai ser um número negativo. E nesses 3 pontos, aqui no menos 1, aqui e aqui no 5, a função não é nem positiva nem negativa, ela é nula. Porque nesses 3 pontos, o y é 0. Só para antecipar aqui para vocês, não é o foco agora, mas esse valor aqui, que vocês não têm essa informação, eu vou colocar ele, tá? 7/3. No momento oportuno, eu vou ensinar como é que a gente faz para descobrir, né? Teria como descobrir esse número através de cálculos. Não é o nosso foco agora, tá? Então não precisa se preocupar. Fosse na prova, na questão de prova, eu teria que colocar esse valor por enquanto para vocês, porque a gente ainda não chegou nessa etapa de como descobrir que número é esse. Então, se fosse numa avaliação, teria esse valor aí, tá? Então, fiquem tranquilos. Aqui não tinha, até porque eu peguei esse gráfico de uma atividade mais avançada até. Então, essa informação teria que ser calculada, tá certo?
Mas no caso aqui da nossa atividade, no caso de vocês, nesse momento, eu vou informar que número é esse. Vocês não teriam que adivinhar, nem fazer por aproximação, tá? Então, nesses 3 pontos que eu marquei de vermelho no gráfico, a função é nula, tá bom? Vamos escrever as respostas. Como é que vai ficar a resposta? Então, letra D. F é positiva. Vamos lá, primeira parte. A função é positiva. Deixa eu usar a cor que eu fiz, né? Então, função positiva. A gente vai fazer assim, ó. Y é maior que zero, ou seja, y é positivo, se... Qual é a primeira parte positiva? É a parte que começa no menos 2 e para antes do menos 1. Então, se menos 2 é menor ou igual a x, que é menor que menos 1, por que no menos 2 tem o traço do igual e no menos 1 não tem? Por um motivo simples que nós já conversamos. No menos 2, esse ponto aqui, que tem a abscissa menos 2, realmente o y é positivo, o y é 1. Então, menos 2 se enquadra nessa condição de y maior que zero. Agora, no menos 1, o ponto que tem a abscissa menos 1, o y dele é zero. Então, ele não se enquadra nessa condição. Que aqui a gente está escrevendo só quem faz par com y maior que zero. Por isso que não entra o menos 2 aí, o menos 1. O menos 2 entra. Só que tem outro pedaço, né? Então agora a gente vai colocar aqui, vou colocar embaixo por falta de espaço. Ou, tá? Qual é o outro pedaço? O que começa no 7/3 e vai até o 5. Então, ou 7/3 menor que x, x menor que 5. Ou seja, se x estiver entre 7/3 e 5. Tá certo? Por que entre 7/3 e 5? Mesma explicação. Por que não tem o traço do igual? Porque no 7/3 e no 5, nesses pontos o y é igual a zero. Tá bom? Vamos agora fazer a parte que eu rabisquei de verde, que é o y negativo. O y menor que zero. A parte verde, ela começa no menos 1, depois do menos 1, e para antes do 7/3. Então, y vai ser negativo se menos 1 menor que x, menor que 7/3. É a parte negativa. E de vermelho, a parte nula, y igual a zero. Y é igual a zero nos 3 pontos que estão marcados de vermelho. Então, não são intervalos. X não vai estar entre dois valores e tal. São lugares específicos. Então, y é maior que zero se... y é igual a zero, perdão. Y é igual a zero se x for igual a menos 1 ou x igual a 7/3 ou x igual a 5. Então, nesses 3 pontos, tá certo? Nesses 3 pontos sinalizados de vermelho, e apenas neles, o y é igual a zero. Vocês devem se recordar, quem assistiu às aulas anteriores deve lembrar, que esses valores aqui recebem um nome específico, né? Os valores de x que fazem par com y igual a zero são as famosas raízes da função. Tá? Então, essa galera que faz par com zero, os valores de x que fazem par com zero, são as chamadas raízes da função ou zeros da função. Ok? Aproveitando então, vamos lá para o próximo item. Letra E, as raízes da função. Acabei de falar isso no slide anterior. Nós temos aqui, ó, quem faz par com zero, o menos 1, ó o pontinho dele onde está. Nesse ponto y é zero. Esse daqui, nesse ponto, o y também é zero. E aí, já expliquei no slide anterior que esse valor aqui é o 7/3.
mas numa outra questão eu falaria que número é esse. E nesse último ponto aqui, esse ponto que está em cima do 5, o y também é zero. Então, nesses três pontos, o y é igual a zero, então as raízes da função f são menos 1, 7/3 e 5. Ok? Então, para a parte das partes mais fáceis, encontrar as raízes da função. Tá certo? Bom, nos próximos slides, temos mais dois exemplos. Mas aí, qual vai ser meu conselho para vocês? É que vocês tentem responder antes de ver a resolução, tá? É exatamente a mesma coisa, são as mesmas perguntas, só que agora eu quero que vocês tentem responder, já que vocês já viram essa primeira explicação. Vai ser natural sentir um pouco de dificuldade, tá? Já aviso logo, não fique achando que vou acertar tudo de primeira, tá bom? Mas já comece a treinar, já comece a tentar fazer, tá certo? Então, eu vou passar para o próximo slide. Aí você pausa o vídeo, tenta resolver a questão. Conseguiu fazer, não conseguiu? Quando você perceber que chegou no limite, ou porque você fez tudo, ou porque você não conseguiu fazer alguns itens, você dá o play e vê a resolução e vê as respostas. Combinado? Vamos lá então. Exemplo 2, considerando o gráfico da função f representado a seguir, determine. São as mesmas perguntas, ok? Então, nesse momento, dá uma pausa aí e tenta resolver a questão. Bom, vamos lá. Eu vou seguir em frente agora com a resolução. Espero que vocês tenham tentado resolver. Então, vamos lá. Domínio de f, conjunto imagem de f. Para fazer o domínio, a gente vai olhar o quê? Se tem limite à esquerda e se tem limite à direita. Já antecipo a vocês que não tem limite nem na esquerda nem na direita. Por quê? Como é que eu vou adivinhar que tem um limite? Não, você não vai adivinhar. Repare que aqui do lado esquerdo não tem nenhum ponto sinalizando que o meu gráfico para ali. Bem como não tem aqui do lado direito. No primeiro exemplo que nós fizemos, tinha esses pontos, né? O primeiro exemplo ele tinha um ponto na esquerda, que era o ponto menos 2, 1, né? O ponto ali tinha abscissa menos 2 e ordenada 1. E tinha um último ponto na direita, que era o ponto 5, 0, abscissa 5, ordenada 0. Esse daqui, não. Ele não tem nenhum ponto aqui do lado esquerdo, o que indica que ele continua abrindo aqui para a esquerda. Ele não tem nenhum ponto para a direita, ok? Então, quando isso acontece, a gente fala o seguinte. A gente fala que o domínio dessa função é o conjunto dos números reais. Então, o domínio de f é o conjunto dos números reais, já que está englobando tudo de menos infinito até mais infinito. Letra B, conjunto imagem de f. Agora a análise é o quê? Se tem limite inferior e se tem limite superior. Esse gráfico ele tem limite inferior, ó. Nota aqui, ó, vou começar. Então ele está descendo, descendo. Chegou aqui, bateu no menos 2. No menos 2, aí começou a subir. Lembrando que eu estou olhando imagem, então estou olhando o y, tá? Quando eu me referir a menos 2, é o y desse ponto é menos 2. Começou a subir. Bateu aqui no 3. Mas o 3 não é o máximo. Por que não é máximo, professor? Ó, lembre que a primeira parte do gráfico já veio descendo, ó, veio de lá de cima, lá de mais infinito, descendo. Então, o 3 ele não é a altura máxima. Aí aqui ele desce, chegou aqui nesse ponto. Nesse ponto, y é menos 1. Deixa eu só voltar aqui, galera, rapidinho. Aqui eu falei que 3 não é a altura máxima, só corrigindo. 1 não é a altura máxima, estou me referindo ao y, tá? Então, esquece aí o que eu falei do 3. Me atrapalhei, a pressa é inimiga da perfeição, como diz o ditado. Altura 1 não é a altura máxima.
desceu aqui, chegou no menos 1, ó, na direção do menos 1, mas o menos 1 não é o mínimo. Repare que aqui ele já tinha chegado em menos 2, então menos 1 não é o mínimo. Começou a subir e aí aqui continua subindo infinitamente. Então essa função ela tem um limite inferior, que é aqui no menos 2. Vou fazer aqui o tracejado. Tem um limite inferior, mas não tem um limite superior. Então, posso afirmar que o conjunto imagem é de menos 2 em diante. Tá? Logo, letra B, resposta. Conjunto imagem de F é um intervalo de menos 2 fechado até mais infinito. Tá certo? Então, menos 2 ele funciona como limite inferior. Vamos lá para os próximos itens. Intervalos do domínio para os quais a função é crescente, decrescente e constante. Então, eu vou colocar aqui, ó, crescente, decrescente. Essa função ela não tem parte constante. Então, ela só tem parte crescente e decrescente. Porque o constante é o horizontal, né? E não tem nenhuma parte desse gráfico que esteja na horizontal. Então, vamos lá. Essa primeira parte do meu gráfico ela é decrescente, porque está descendo. Está descendo, 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 até chegar aqui. Aqui começou a subir, então vou deixar para fazer de outra cor. Aqui começa a descer de novo, descendo. Chegou aqui e aí sobe. Então, decrescente está em vermelho. Vou fazer agora de verde a parte crescente. Essa parte aqui sobe, crescente, está subindo ainda. E aqui também está subindo, então também é crescente. Então vamos escrever as respostas. Primeiro pedaço, decrescente. Esse primeiro pedaço tem começo? Não. Nós já conversamos sobre isso, ó. Esse meu gráfico não tem limite na esquerda. Então, está vindo lá do lado esquerdo, vem de menos infinito. Ô professor, mas está subindo. Não, eu não estou olhando o eixo Y. Eu estou me referindo ao eixo X. Estou olhando esquerda e direita. Então esse gráfico está vindo da esquerda, está vindo de menos infinito, até chegar no 1. Então, decrescente para x menor que 1. Ou, qual é o outro pedaço que é decrescente? Menor ou igual a 1, perdão. O outro pedaço que ela é decrescente é esse pedaço aqui, do 3 até o 5. Então, x menor ou igual a 1 ou 3 menor ou igual a x menor ou igual a 5. Como intervalo ficaria x pertence de menos infinito até 1 fechado, unido de 3 fechado a 5 fechado. Agora o crescente. É crescente nas duas partes verdes. A primeira parte verde começa no x igual a 1 e termina no x igual a 3. Então, x de 1 até 3. E a segunda parte verde começa no 5, mas não tem fim. Então, ou x maior ou igual a 5, já que não tem fim, é de 5 para cima. Como intervalo ficaria, x pertence ao intervalo de 1 fechado até 3 fechado, unido de 5 fechado até mais infinito. Tudo bem? Vamos lá para o próximo item. Intervalos do domínio para os quais a função é positiva, negativa e nula. Então agora aquela história, né? A gente tem que olhar a parte do gráfico que está acima do eixo, as partes do gráfico que estão abaixo do eixo das abscissas e aqueles pontos que estão exatamente no eixo das abscissas. Então vamos lá. Aqui meu gráfico está na parte de cima, então nessa primeira parte aqui o y é positivo. Chegou aqui, o y é 0. Desceu, está embaixo, ó.
Então aqui, nessa parte toda que eu estou percorrendo agora, y é negativo. Chegou aqui, o y é 0. Está em cima de novo, então mais uma vez y positivo. Chegou aqui 0. Desceu, y negativo, negativo, negativo. Chegou aqui y0. E a partir daqui, positivo. Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer a parte positiva. Vou fazer de vermelho. Então, aonde o y é positivo? Y é maior que 0 se nesse pedaço aqui a função é positiva, ou seja, x menor que 0, esse pedaço está antes do 0, volta a ser positiva nessa parte aqui curva, né? Nessa parte curva, a função volta a ser positiva, ou seja, entre 2 e 4, ou nessa última parte, que está após o 6, ou x maior que 6. Agora, vou fazer de azul, aonde y é igual a 0. Vou fazer na ordem, maior que 0, igual a 0 e menor que 0. O igual a 0 são naqueles pontos onde estão bem no eixo x. Então, nós temos aqui 4 pontos, né? Ó, fazendo aqui de azul. Nesses 4 pontos que eu estou fazendo de azul, a função, o y nem é positivo nem negativo. O y é 0. Então, y é 0 se x for o próprio 0, ou se x for 2, ou x igual a 4, ou x igual a 6. E aonde o y é negativo, eu vou fazer de amarelo. Então, y vai ser negativo nessa parte aqui de baixo, ó. O que sobrou do gráfico. Então, nessa parte é negativo, nessa outra parte o y também é negativo. Ou seja, o y vai ser menor que 0. Tá dando para enxergar o amarelo? Tá, né? Se o quê? Essa primeira parte amarela está entre 0 e 2. Então, se 0 for menor que x, que for menor que 2, ou a outra parte amarela, que é de 4 até 6. Ou 4 é menor que x, que é menor que 6. Lembrando que vocês poderiam utilizar intervalos aqui, né? Por exemplo, esse último que eu coloquei, x entre 4 e 6, vocês poderiam colocar de 4 aberto a 6 aberto, tudo bem? Então, para mim, essa parte do estudo do sinal, né, de falar se é positivo, negativo, se é 0, é o que é mais chato de fazer, o mais complicado. E o último item, letra E. As raízes da função f, nós já fizemos na letra D, né? Porque, ó, raiz de uma função, vamos relembrar, são aqueles valores de x que fazem par com y ou 0. A gente já fez essa análise, nós já sabemos que nesses 4 pontos que eu estou marcando aqui agora, nesses 4 pontos o y é 0. Então, se nesses 4 pontos o y é 0, eu já tenho a resposta, eu já tenho as raízes. Então, as raízes dessa função serão os números 0, 2, 4 e 6. Lembrando apenas que não há nenhum tipo de obrigatoriedade sobre as raízes. Ou seja, a gente pode ter função que não tenha raízes reais. Eu vou só desenhar aqui para ilustrar, tá? Já não tem a ver com essa questão, é só para vocês perceberem. Então, por exemplo, eu posso ter um gráfico de uma função que seja assim, ó. Vou fazer de outra cor o gráfico. Por exemplo, esse gráfico aqui. Esse gráfico que eu acabei de desenhar, essa função, ela não tem raízes reais. Por que essa função não tem raízes reais? Repare que o gráfico está todo ele acima do eixo das abscissas. Então, qualquer lugar que eu pare aqui, ó, o meu cursor, qualquer ponto aqui, com certeza o y do ponto vai ser um número positivo. Eu posso ter função
com apenas uma raiz real. Então, imagine uma função cujo gráfico é aqui assim, ó, uma reta, por exemplo. Pronto. Nessa função aí que eu acabei de fazer, ela só tem uma raiz real. Só tem um ponto dessa função que faz par com y0. Que é aqui, ó, onde a função corta o eixo x. Nesse ponto, eu tenho a raiz da função. Então, essa função só tem uma raiz real. E a gente pode ter funções com infinitas raízes reais. Existem funções que fazem isso aqui, ó, que são chamadas funções periódicas. Tem uma função que ela faz isso. Está muito mal desenhado, mas deu para entender. Ou seja, ela não tem fim e ela segue esse ciclo aí, esse padrão, tá vendo? Sobe, desce, sobe, desce. Então, ela vai continuar cortando o eixo x várias vezes. Então, essa função tem infinitas raízes, tá? Então, eu fiz isso aqui só para mostrar que vocês obrigatoriamente têm que analisar isso em cada questão, tá? Não há uma regra sobre a quantidade específica de raízes. É claro que nós vamos ver que para algumas funções específicas, que nós iremos estudar algumas funções bem específicas, aí para essas funções dá para a gente saber se tem uma, se não tem, se tem duas, tá certo? Mas de modo geral, pensando em todas as funções, não há uma regra específica, tá? Então, para a gente fechar aqui,